E eu queria saber, Sebastião, como que para você foi essa experiência de lidar justamente com toda essa parte de emoção dentro das empresas, passando por esse cenário, né, de pandemia. Acho que teve muita gente que sofreu dificuldade ali, né? Deve ter até alguma outra coisa que ocasiona dentro da própria empresa a pessoa tá passando por tanto estresse, tanta coisa, tanta crise assim seguida, né? Com certeza. Eu acompanhando um pouco, eu brinco, né, que existe o antes e um depois da pandemia. Quando a gente falava sobre emoções antes da pandemia, muitas organizações, até as próprias pessoas, elas não tinham uma real necessidade do porquê era importante desenvolver o comportamento, né? Por que era importante trabalhar o autoconhecimento, por exemplo, se conhecer emocionalmente. A pandemia, ela veio para literalmente avassalar muitas coisas. Claro que vou dar 2 exemplos claros, né? Um de médias e grandes empresas, é onde eu atuo atualmente, e onde se tem uma estrutura muito grande, né, que dá suporte às pessoas, muito diferente, por exemplo, de um pequeno empreendedor, de uma pessoa que está sozinha. O impacto das preocupações do negócio são diretamente proporcionais a essa estrutura, né? O que eu vi, né, e continuo vendo hoje dentro das organizações, dentro das empresas. Hoje uma abertura muito maior para se falar das emoções, principalmente porque antes da pandemia, quando a gente falava estou sobrecarregado, estou me sentindo preso, o meio falava assim, isso é mimimi, trabalha enquanto os outros dormem, sabe, esse tipo de falas. E eu que já acompanhava isso e acompanhava o outro lado, eu falava assim, pois é, trabalha enquanto os outros dormem, mas você esteja preparado para ter uma crise de pânico, né? Para ter um pré-infarte, para você ter literalmente uma crise de ansiedade no meio do trabalho. Essa parte ninguém falava, né? Porque se romantiza muito o ambiente do empreendedorismo e as pessoas só ouvem isso, né? O marketing só leva a isso e as pessoas estão sofrendo em silêncio, né? Muitas vezes sorrindo. A pandemia mostrou para essas pessoas, né, que não olhavam para as emoções, as pegou muito intensamente. E essas pessoas começaram a perceber a importância de cuidar da saúde emocional, né, para gerar resultados, né? Então, pessoas que estão engajadas, pessoas que estão comprometidas, que estão emocionalmente balanceadas, e aí que eu sempre gosto de trazer, sabe, Gus e Lucas, meu papel é também desromantizar alguns conceitos, né? Um deles é falar de equilíbrio. Gente, não existe equilíbrio, né? Não tem como dar conta de tudo. Ninguém, as pessoas que tentam dar conta de tudo, têm picos de ansiedade, de estresse muito maiores, né? Porque não tem como dedicar a mesma quantidade de tempo para todas as coisas. A gente precisa no nosso dia fazer escolhas, né? Então, poxa, agora o meu trabalho é importante, você vai precisar dedicar mais tempo, entre aspas, sacrificando às vezes tempo com a família, né? Tudo depende do momento, né? Cada pessoa tem a sua realidade. Então, o termo adequado seria balanceamento, né? Como balancear, como fazer uma onda, né? Daquilo que eu estou dedicando tempo, para a partir dessa compreensão eu poder enxergar, olha, agora para o meu trabalho vou precisar dedicar mais tempo, mas eu não estou tirando de outra parte importante. Eu tenho, por exemplo, um filho de 6 anos, dependendo da semana de trabalho, eu chego e o Gabriel está dormindo, né? Tem dias que eu nem consigo estar junto com ele. Se eu me questionasse que eu preciso ter tudo em equilíbrio, eu ia sofrer, né? E eu hoje, essa clareza de compreender que é importante o balanceamento, quando preciso dedicar mais tempo ao meu trabalho, eu compreendo que isso é importante agora para minha família, né? Para aquilo que eu estou criando para nós. E o tempo que eu estiver com meu filho, né, em família, é um tempo de qualidade. Então, essas compreensões, essas clarezas, a pandemia trouxe como algo importante. Não é à toa que o pessoal está aí nos ouvindo, né? A gente fala sobre qualidade de vida, né? Experiência de vida, a importância de olhar a saúde emocional e estar com uma rede de apoios onde possamos falar disso, né? Acompanho aqui, inclusive na comunidade, né? Tem pessoal que fica aqui no espaço que está sozinho, né? Muita gente foi trabalhar no home office, por exemplo, e tinha uma estrutura, tinha uma mesa, cadeira, internet boa, mas o que aconteceu? Por que as pessoas não produziam? Porque estavam e ainda estão emocionalmente abaladas, né? O que um espaço como esse proporciona? Que a pessoa sinta a energia de ter outras pessoas, né? Não sentir sozinha, ouvir alguém estar realizando.
esse suporte emocional é uma rede de apoio, né? Quando você sente que está com pessoas, né, que está todo mundo com mais ou menos dificuldades, mas mesmo assim está fazendo acontecer, isso de fato faz toda a diferença. E nós estamos saindo de 3 anos de pandemia. Então, se chama, né, nós do ambiente do desenvolvimento humano chamamos que está sendo uma pandemia silenciosa, que é da ansiedade, da depressão. As pessoas estão saindo de um pós-guerra, vou usar essa expressão bem, né, exagerada, mas de um momento super intenso que as levou a literalmente mudar muitas coisas no seu trabalho, na sua vida, e as pessoas estão saindo abaladas, né? E nessa iminência de ter tudo para ontem, né, as pessoas mal estão emocionalmente bem e já tem que produzir resultado, já tem que vender, já tem que fazer o quê? E a gente precisa que esse momento de transição seja um momento onde as pessoas possam ter esse suporte emocional, se sentirem acolhidas, para que tragam segurança, né, de se sentir bem, e a partir desse sentir bem, né, com esse suporte, essa rede de apoio, elas consigam ter mais clareza do que hoje é importante, né, nas suas carreiras, nos seus negócios. Perfeito, né?